Olá pessoal, estou aqui para compartilhar algo com você que eu acredito que tem poder para mudar as nossas vidas. Hoje nós vivemos num mundo de resultados, mas eu queria lembrar você que nós fomos criados com um propósito, fomos criados para a glória de Deus. Em Atos capítulo 17, versículo 28, o autor do livro, o apóstolo Lucas, diz que nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. A origem, ela vai determinar a nossa sobrevivência. Deus criou um princípio na criação. Tudo precisa permanecer conectado à nossa origem, à sua origem. Por exemplo, as plantas, elas vieram da terra. Os peixes vieram da água. O homem veio de Deus. Se você tirar a planta da terra, ela morre. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você, como um homem, se afastar de Deus, você perde a vida para o qual você foi criado. E eu não falo de vida física simplesmente, mas de uma vida espiritual, de um propósito, de uma eternidade. O homem, ele pode continuar existindo fisicamente, mas nunca experimentará a sua plenitude longe de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou para cumprir esse propósito junto com Ele. Nada vai sobreviver por muito tempo quando se desconectar da sua origem. A planta da terra, os peixes da água e o homem de Deus. Isso é um princípio estabelecido pelo próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas. E existe um vazio da alma que só pode ser preenchido por Deus. Porque esse vazio é um vazio da eternidade. Esse vazio dentro do coração humano que nada dessa terra consegue preencher. Às vezes as pessoas buscam nas festas, nas drogas, nas bebidas, em tantas outras coisas, mas quando eles chegam em casa, esse vazio continua gritando dentro deles. Por isso que eu e você, muitas vezes, não conseguimos entender o que a nossa alma está gritando. Talvez achamos que com o dinheiro, com o prazer, com o sexo, com o poder, com as drogas, com o reconhecimento, mas o problema não é a falta das coisas, não. O problema é a ausência da fonte, e a nossa fonte é Deus. Salomão declarou que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então nós fomos criados por Deus com um ar de eternidade, com aquilo que Ele colocou dentro do meu e do seu coração. Todo homem nasce com um anseio por algo maior do que este mundo pode oferecer. Então, tudo que há nesse mundo, o que Ele pode te oferecer, nada pode preencher esse vazio que existe no meu e no seu coração. O vazio que você sente não é pela falta de algo, mas é saudade de alguém. E quando eu digo de alguém, é de um A com letra maiúscula, de alguém como Deus, ou é o próprio Deus. É só Ele que pode preencher esse vazio. E a salvação, ele é um retorno para a origem. A pessoa não está indo para Deus, a pessoa está voltando para Deus. Muitas vezes dizemos, essa pessoa veio para Deus hoje. Não, na verdade ela está voltando para o Pai, voltando para a fonte, voltando para a sua verdadeira identidade. Para que ele possa entender isso, ele precisa se reconectar com Deus. Assim como o filho pródigo, o homem passa a vida procurando lugares errados, aquilo que só encontrará na casa do Pai. Somente quando o filho pródigo se arrepende e fala, irei e voltarei à casa do meu pai, e lhe direi, Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. E então ele se reconecta com o seu Pai. A salvação não é apenas uma mudança de destino, é um retorno para a origem. Quem encontra Deus não está chegando em um lugar novo, está voltando para a sua própria casa. E nós precisamos entender isso. É tempo de voltar. Você não vai conseguir preencher esse vazio com nada e nem com ninguém, a não ser o próprio Deus. Porque esse vazio é do tamanho do Senhor. Antes de existir o mundo, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Você não é um acidente. Você não é um fruto do acaso. Você é uma intenção de Deus. Deus criou você. Deus estabeleceu isso lá no princípio e colocou essa semente de eternidade dentro do seu coração. A planta vai precisar da terra. O peixe vai precisar da água. O homem vai precisar de Deus, porque ele foi criado para isso. A planta precisa da terra, o peixe da água e o homem de Deus. Sem Deus podemos até existir, mas somente nele que nós encontramos a vida.
e a vida eterna, porque é para lá que nós devemos voltar. Fomos criados na eternidade e para a eternidade nós devemos voltar. Então hoje Deus está fazendo a mesma pergunta que Ele fez para Adão lá no Jardim do Éden: aonde você está? E nós acabamos nos perdendo ao longo da caminhada. Nos afastamos de Deus, procuramos tantas coisas para suprir esse vazio, esse eco da nossa alma, que achamos que com o dinheiro, com a posição, com o reconhecimento, com drogas, com festa, com tantas outras coisas, vamos preencher, vamos satisfazer a nossa alma. Eu posso garantir para você, segundo a palavra de Deus, que isso só pode ser satisfeito pela presença de alguém que se chama Jesus. A boa notícia é que o Pai continua esperando. Então pare de procurar na criação aquilo que só pode ser encontrado no Criador. Volte para a sua origem, volte para Deus. Independentemente do que você viveu, do que você passou, independentemente se as pessoas te machucaram, te feriram, te traíram, te decepcionaram. E nós sabemos que passamos por tudo isso em nossa vida. E muitas vezes isso acaba maculando a imagem de Deus. O inimigo, sabendo de tudo isso, muitas vezes usa o nosso próprio pai terreno para macular a imagem dele. Porque aquilo que nós temos como visão de um pai terreno, nós atribuímos ao nosso pai celestial. Mas Deus, Ele não vai te decepcionar, ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, diz a palavra de Deus. Deus jamais vai esquecer de você. Ele tem o seu nome escrito na palma das suas mãos. Portanto, é tempo de voltar para a origem. É tempo de parar de procurar na criação aquilo que nós só vamos encontrar em Deus, o Criador. Tempo de você retornar para a sua essência, para a sua origem, para poder viver uma eternidade com Ele. Isso não é uma religião, isso não é uma igreja, isso é um relacionamento de pai e filho. O intuito de Deus ao criar o ser humano é se relacionar com Ele desde o princípio. Por isso que ao entardecer, todos os dias, Deus passeava com Adão. Deus olhava para Adão e dizia: Adão, como foi seu dia? Agora imagine você o privilégio que Adão teve e colocou tudo fora. Porque ele começou a olhar para aquilo que Deus havia dito: isso você não faz, isso você não deve comer. E Satanás conseguiu colocar os olhos de Adão simplesmente naquilo que ele não poderia ter feito. E muitas vezes assim somos nós. Temos tudo à nossa disposição, conquistada por Jesus na cruz. E nós queremos aquilo que é proibido, aquilo que nos afasta de Deus, por causa dos nossos desejos, por causa das nossas vontades, por causa do pecado, por causa das circunstâncias. Muitas vezes nós tiramos os nossos olhos daquilo que é eterno, que é Deus, e colocamos os nossos olhos naquilo que é superficial, naquilo que é passageiro, naquilo que é temporal. Mas nessa tarde, nesse dia, nesse momento que você está ouvindo essa palavra, eu queria que você olhasse para a sua vida e se perguntasse: onde eu estou? Perto de Deus? Longe de Deus? O que eu devo fazer? Porque Deus está esperando por você, assim como o pai do filho pródigo. Deus está esperando por você, para que você volte para a sua origem. Pense nisso, creia nisso, pratique isso. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. E se essa palavra fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e mande para mais pessoas, para que eles também possam ser impactados por essa palavra que transforma. Que Deus te abençoe.